Ok, estamos de volta com o RB Notícias, sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8. Amanhã, a sua manhã aqui na TV Rio Branco é de notícia, de informação, né? Começamos logo às 9h30 com o Bom Dia Rio Branco, apresentado pelo meu amigo Efraim Macambira. Ali ele deixa você bem informado sobre o que acontece aqui no Acre, no Brasil, no mundo, principalmente na área policial, na área da política, com matérias, né? Não temos reportagens, mas temos matérias, né? Locais de outros sites, do nosso portal também, o riobranco.net. Aliás, lá no portal riobranco.net, você tem acesso aos artigos do Dr. Narciso, a minha coluna, Moreira, ininterruptamente é a mais antiga. É evidente que o Luiz Carlos é o mais antigo. Sim. Eu era criança quando o Luiz Carlos já escrevia, mas como o Luiz Carlos teve o privilégio de integrar alguns governos, e Holanda, acho que Nabor, foi assessor, sim, foi diretor de comunicação, depois na prefeitura com o Mauri, no segundo momento depois com o Isnar. Então ele acabou se afastando, somando aí uns 15 anos. E eu não, ininterruptamente então sou mais antigo. Eu não sou velho não, hein, gente. Calma, porque eu comecei muito jovem. Eu cheguei aqui praticamente menor ainda de idade. Que bom, rapaz, isso é muito importante. E naquela época eu já sabia que você era mais do que um farmacêutico, né? Aliás, antes de ser farmacêutico, você já era. Sim. Já atuava, né? Já atuava. Que bom. Então, agora é só o diploma para coroar esse trabalho, né? Assim, foi um êxito muito grande, né? A gente ter essa experiência na prática, sim, sim, e na vida profissional, você já depois de maduro conquistar uma faculdade, 3 pós-graduação, eu acho que a gente tem que procurar se qualificar cada vez mais. É sempre bom, né? Sempre porque bom, é muito importante, o conhecimento, ele te enriquece, sim, né? Sim, com certeza. Já dizia Salomão, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e a sabedoria em primeiro lugar. Claro, quando Deus perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria. Pronto, te daí tudo importante. Vai. E olha, por falar em sabedoria, por falar em riqueza, por falar em qualificação, o Arasuper leva tudo isso em consideração. Por isso que é o melhor, o mais antigo e o mais moderno também. Veja por que ele é o mais moderno. Pra quem não tem tempo não, Arasuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, Arasuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção, Arasuper tá na mão. O Arasuper agora tá na mão com o Arasuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. Arasuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Valeu, Wendel. O Wendel está sempre ligado, mesmo quando eu faço pegadinha com ele. Eu não consigo pegar ele na virada, não. Parabéns aí pela competência também, pela habilidade. É sempre bom você trabalhar com pessoas competentes, atenciosas, né? E de bom humor, né? É verdade, o Moreira, que você precisa se livrar daquelas pessoas pesadas, tóxicas, né? Pesadas, sabe? Você tem que se livrar. Isso atrai maus Com fluidos, certeza. Né? Uma equipe com esse tipo de gente, né, atrapalha o serviço, o trabalho bem feito. Agora, lá na farmácia, infelizmente, você tem que abraçar todos, né? Não todos, tem jeito, né? Mas os funcionários têm que estar bem humorados, Por né? falar nisso, você foi obrigado a demitir gente na pandemia, não? Não, nós até pelo contrário, nós absorvemos, né? Foi um ramo que não sentiu muito, ainda bem, não né? sentiu, e nós tivemos que ter aquela questão mais também do delivery, a entrega, né? Então nós absorvemos mais mão de obra, sim. Aliás, foi um legado, acho que é um legado importante que a pandemia nos deixou. Nós temos mais empregos agora dos entregadores, né? Abriu um leque muito grande. O que se vê agora para lá e para cá. Às vezes eles chocam um com os outros, né? Criou oportunidades na realidade. Pessoas que não tinham condições de abrir uma porta, elas chegaram a montar um restaurante, né? Colocar um delivery, uma pizzaria, entregar, né? Para uns foi dificuldade, para que fecharam as portas, outros abriram portas. Mas é assim, né? A economia é assim, né? A economia é assim. Fica ruim para outros. Abre espaço para outro. Teve um momento aí, com a carestia dos carros novos, sabe quem faturou? As autopeças e as concessionárias, as oficinas. Né? Agora quem está faturando são, sabe, que as garagens. Sabe por quê? Porque as concessionárias não conseguiram vender, sabe por quê? Porque os carros não estão aí à pronta entrega.
As fábricas pararam, só que os caras né, são na espertos, aí realidade. aumentaram rapidinho o preço dos Subiu carros muito, usados, né? e os seminovos. Você chega a passar 6 meses para esperando um carro, né, um carro novo. É um absurdo, inconcebível absurdo. isso. Mas a conta ia chegar, né, Moreira? Com certeza, A turma do né? Fica em Casa é responsável por isso. Responsável, Né? Hoje eu né? estava fazendo um comentário na Difusora e na UDFM sobre a questão da inflação. Eu digo, cobre daquela turma que diz fica em casa. Com Dos certeza. que ficavam pressionando o governador a fechar isso, fechar aquilo, aplicar o lockdown. Né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para a economia. E olha, ainda para a bem que o população. governador soube conduzir isso de forma muito habilidosa. Muito. Né? Buscando sempre o bom senso. Né? Eu admiro Teve um governador muito. aí que fechou tudo e quebrou o Estado. Foi muito Quebrou. hábil o nosso governador, Muito. ele trabalhou com uma sensatez muito Sim, grande, sim. no sentido Ouvindo de ouvindo todas as categorias, né? E sobre manobrar o barco. Eu achei pela assim, a maestria dele, um governador jovem, mas muito inteligente. Legal. Mas você observou que a gente ia passando batido sobre a pergunta na virada do bloco? É, Você lembra ainda? Isso é para descontrair um pouco. Você lembra ainda a pergunta? Sim. E aí, como é que fica a questão do doutor Sérgio Moro? Repito, um excelente juiz, foi um bom ministro, mas eu acho, e é importante a entrada dele na política, mas parece que ele já começou atirando para o lado errado, ou não? Na como é que ele vai? realidade- Como é que fica a situação dele? O voto do PT ele não vai ter porque mandou prender o Lula. O voto do lado do Bolsonaro ele não vai ter porque, em tese, ele teria traído o presidente. Desgostou o presidente. Ele vai buscar votos aonde, hein? É difícil, é outro campo, né, Muniz? O campo político é outro campo do jurista, né? Então, foi uma situação difícil. Mas é ótimo também, porque nós vivemos numa democracia. Então, o país, né, e as pessoas têm a liberdade de escolha, não tem aquela coisa fechada, né, de 2 candidatos. Então, é um bom nome também, mas eu creio que o Brasil está num bom momento com o presidente Bolsonaro, né? Muitas pessoas, algumas pessoas o rejeitam, mas pela forma que ele conduz o país dentro da realidade, a sinceridade. Então, o momento é outro, é um momento de equilíbrio. Você vê que todas as contas chegam para ele. Essa reforma que teve que acontecer, né, da Previdência, que ele tomou como, assim, tinha que fazer, porque senão o país ia quebrar, na realidade. Alguém tinha que pagar a conta. Foi um sacrifício muito grande e uma habilidade grande para aprovar o que precisava para que daqui 10, 20 anos acabasse, né, a aposentadoria das pessoas, né? Para você ter uma ideia, é o único país aqui da América do Sul que tem a aposentadoria, que as pessoas têm a certa idade para parar de trabalhar, porque esses países pequenos não têm. E se o Brasil quebrar, quebra todo esse país da América do Sul. Aproveitando, o Moreira, eu quero a tua opinião sobre o seguinte questionamento. Nós estamos aí diante de um presidente que tem um apoio da maioria absoluta dos policiais civis, militares, dos federais, de membros do judiciário, não os lá de cima, mas o do andar mais embaixo. Tem apoio do pessoal, os produtores de um modo geral. Sim, do os agronegócio, caminhoneiros. Pequenos caminhoneiros, pequenos comerciantes, empresários. Mas ele é detestado pela classe política, pela boa parte dos políticos. Ele não tem uma boa aceitação junto aos servidores públicos. Como é que fica? Você acha que ele teria reais chances de uma reeleição? Eu afirmo que teria chances reais de uma reeleição, porque essa Mesmo diante de população tudo isso que eu expus? é a minoria, né? Se você for observar, são pessoas que elas não somam a favor do país, elas são contra o desenvolvimento do país, porque primeiro elas se completar com os recursos públicos e os seus interesses econômicos. Nem o país não cabe mais esse tipo de pessoas dentro da esfera do Estado, do país, né, em manobras que prejudicam principalmente a classe média e o trabalhador que fica na ponta. O agravante que tem aí é que eu esqueci de falar, é que ele não luta apenas contra a esquerda radical. Ele luta também com alguns setores de centro, de direita, e da direita corrupta também, né? A corrupção não existe só na esquerda, não. Não. A direita corrupta, que sempre usou e abusou dos recursos do Brasil, em vários estados, sobretudo no Nordeste, no Sul, no Sudeste, estão unidas.
essas forças, digo, estão unidas para derrotar o presidente. Olha, Não é para eleger alguém, é para derrotar o presidente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque há muitos interesses internacionais diante de toda essa Sem falar situação. nesse detalhe aí também. Principalmente o interesse da China, Sim. né? Olha, já acabou os recursos. Que aí não é só questão política, Não, aí vem a questão econômica e a financeira. questão né? econômica e financeira, né? Já acabou todos os recursos no mundo, principalmente o continente africano. Então, a intenção é que se transforme a América do Sul numa colônia, né? Pleiteada pela China, esses países que não medem esforços para tirar toda a economia, dilapidar os recursos da nação. É engraçado, Moreira, que dos países que compõem o BRICS, né, aquele bloco formado há mais ou menos uns 15, 20 anos, composto por, na sequência aí, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, a Rússia, a Índia e a China sequer deram as caras na COP26, que encerrou ontem. Sequer. A conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A África do Sul se fez presente muito lá, mas pouco. não assumiu muita coisa, não. Só o único, embora o presidente não tenha participado, mas o governo estava presente e assumiu a responsabilidade, praticamente o mesmo compromisso dos países mais tradicionais na defesa do meio ambiente agora, porque eles também destruíram tudo. E o Brasil continua sendo um exemplo, porque primeiro que na nossa Amazônia mais de 85% continuam intactos. Ninguém mexeu. Sim. Segundo, mais de 80% da matriz energética do Brasil vem do que eles chamam de sustentabilidade. Ao contrário dos outros países que falam tanto no verde e em preservação, que continuam destruindo o meio ambiente. Queria falar sobre isso. Olha, o Brasil vive um dos melhores momentos, né? No sentido de preservação ambiental, meio ambiente. Ele é exemplo, o Só país. que não é essa a imagem que tem lá fora. Mas nós precisamos que passar. A nossa imprensa e os ambientalistas de plantão levam. Não há, porque essa questão também passa por um processo político, né? Interesses econômicos freiam esse conhecimento maior. Precisa ser mais divulgado, mostrar. E o Brasil também precisa investir mais em tecnologia para produzir com melhor qualidade, mais vantajosa, no sentido de diminuir um pouco mais o desmatamento, desmatou pouco, precisa reduzir realmente, produzir em áreas menores com maior tecnologia. Você acha que a internet 5G chega em boa hora? Então, chega em boa hora, chega. Para ajudar também o agronegócio? Muito, muito. O agronegócio é a exceção do país. O Brasil é um dos países maiores produtores de grãos, né? E hoje nós precisamos produzir mais proteína para o mundo e o Brasil está preparado. Então, com esse preparo, o Brasil está galgando para entrar num nível assim de acessão muito grande. Ele rapidamente supera até mesmo a economia japonesa. Por falar em superar, você acha que o pior já passou no que se refere aos males causados ao Brasil pela pandemia do novo coronavírus? Eu acredito que sim. Nós, graças a Deus, conseguimos superar. Hoje o Brasil coronavírus é o quarto país que mais imunizou, né, no mundo. E por que a imprensa continua dizendo que, ao contrário, Moreira? A imprensa, ela defende também os próprios interesses, né, de alguns grupos. A imprensa Interesse político ou ideológico, na sua opinião? Políticos, né? Políticos e interesses também econômicos, na realidade, precisa melhorar muito, né? Por isso essa questão com o presidente, porque não se divulga o que se é feito mesmo na prática, né? Superficialmente, somente é divulgado. Então, eu acho que isso também vai cair. Né? Moreira, o que a gente esperava chegou. É temerário, é perigoso, também preocupante, nem se fala. Ela chegou, ela está de volta. A inflação. E aí, o que fazermos agora? A inflação, ela vem em função
dos recursos que foram colocados no mercado. Com o auxílio que houve, a pandemia, isso houve muito recurso no mercado. Então, o consumidor consumiu mais, teve um poder de compra maior. Ele construiu mais, ele comeu, se alimentou melhor. Então, isso houve uma demanda maior. Então, começou a haver uma escassez de produto. E o brasileiro também não está preparado para precificar o seu preço. Então, ele coloca o seu preço conforme a demanda de mercado. E isso destrói a economia do país também. Isso acompanhado com o interesse de outras economias globalizadas, né? Isso gerou essa inflação. Mas eu acredito que no momento que reduz os recursos, a tendência é que a inflação comece a diminuir também, comece a cair. Porque só tem inflação porque tem muita procura. No instante que diminui a procura, a tendência é se acomodar aos preços. É justamente nessa precificação que o comerciante ainda não tem esse lado de reconhecer o poder econômico da própria nação, da população. Quer dizer, ele quer, no momento oportuno ali, se aproveitar um pouco, né, porque tem recursos e os produtos estão escassos, então ele coloca sempre um ágio em cima. Evidentemente, nós temos vários tipos de inflação, mas a gente pode eleger aqui os dois principais, né? O de consumo, que é o que você está a se referir, e a inflação em função da desvalorização total do nosso dinheiro. Como ocorria isso nos anos 70, final dos anos 80, até início dos anos 90. Lembra do famoso BTN? Que de manhã era um valor, à tarde era outro? Só que hoje é diferente, Muniz. Hoje o poder aquisitivo do brasileiro a pergunta que eu quero melhorou. fazer para ti é o seguinte: esse tipo de inflação que você acaba de falar, que é em função do consumo, até certo ponto exagerado. Exagerado. Eu vi um tempo um debate sobre economia e os nossos colegas jornalistas perguntando qual seria o ideal, consumir mais ou consumir menos? E adivinha qual foi a resposta do especialista? Nenhuma, nem outra. Nem mais, nem menos. E nem menos. É consumir de forma responsável. Forma razoável. É como o meio ambiente, com responsabilidade. Com responsabilidade. É isso. É isso. Então, por incrível que pareça, eu já falei isso aqui outras vezes, mas tudo bem, mas a oportunidade se encaixa e eu vou falar outra vez. No início da pandemia, aqui nessa cadeira, sabe quem esteve? No início, lá atrás, em 2020, Aden Araújo da Silva, sócio proprietário da maior rede de supermercados do Acre. Sabe o que ele fez? Falou para o pessoal ir devagar às compras. Bom senso, né? Então, olha só, alguém que vive da venda, quanto mais venda, melhor para ele. Pedir para o pessoal ir devagar às compras. E ele explicou por quê. Eles não produzem nada, só revendem. É um comércio. Portanto, depende dos fornecedores. Por que que o cara, ao invés de levar uma ou duas carteiras de ovos, ia levando 10 ou 15? Verdade. Estava na cara que ia se estimular o consumo. Com certeza. E os preços iam aumentar. Então, por incrível que pareça, quando os preços estão altos, você que vende ganha menos. É verdade. Ganha menos. Então, é isso que ele queria. Esse grupo, ele está de parabéns pela assim, a sensatez que conduz a economia do nosso Estado, né? Faz um excelente trabalho, essa rede de supermercado. O Aden é muito inteligente, um exemplo, né? Esse grupo é um exemplo do nosso Estado. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, eu queria que você falasse para a gente aqui qual das duas é mais preocupante. A inflação por consumo, que é atual, tá, que a gente está a viver, ou a inflação em função da desvalorização da moeda, ou seja, como aconteceu na Argentina. Uma dinheirama para comprar um rolo de papel higiênico. Ok? Ok. Roda a vinheta do intervalo comercial aí, Wendel, por gentileza, e a gente volta em 4 minutos. Até já.